aqui, só falta pegar, pronto. Tá tudo certo aqui, então. Ok. Só um minutinho, pessoal, enquanto o nosso professor vai entrar para poder começar a palestra, certo? Ele está só se organizando para poder entrar, tá, pessoal? Boa tarde, bom dia, aliás. Bom dia a todo mundo. Bom dia, professor Marconildo. Fique à Bom vontade, viu? dia. A reunião é Hã? sua. Fique à Certo. vontade, a reunião é sua. Os alunos estão prontos. Pode começar a sua oficina. Muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. E vamos aqui, então, falar um pouco sobre leitura, escrita, proficiência, e vamos que vamos, tá certo? É... meu nome é eu sou o professor Marconildo Viegas, eu sou formado em letras e eu tenho especialização em práticas educacionais. Deixa eu me colocar aqui na tela principal. Daqui a pouco eu vou estar passando para vocês um slide e vamos aqui debater um pouco sobre as questões. É o professor Josafá aqui, muito obrigado pelo prestígio, pelo convite, professor e coordenador Josafá. Agradeço também, primeiramente, a diretora do El Shaddai. Bom dia para todos vocês. Meu nome é Marconildo Viegas, eu sou professor de português, gramática, literatura e redação. 15 anos sendo corretor da redação do Enem e sou também formado em práticas educacionais, a minha pós é em práticas educacionais. E, então, hoje nós vamos falar um pouco, né, essa oficina sobre essa temática que foi escolhida com esse tema, claro, em ler e escrever um desafio possível. Eu vou passar para vocês um slide, certo? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Onde é que ele está? Vou ter que desligar aqui umas coisas para não atrapalhar. Só um minutinho, que eu estou me organizando. Esse momento são os instantes iniciais. Eu queria saber aqui quais são as séries de vocês. Me respondam aqui no chat. Se é sexto ano, sétimo ano, se é nono ano, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, porque tem todo um contexto para eu falar. Terceiro ano, sétimo ano, segundo ano, tá certo? Ensino médio, nono ano, ok, oitavo, primeiro e sétimo. Segundo, beleza. Então, aqui a maioria faz parte do ensino médio, mas a palestra em si, ela é voltada, essa oficina, ela é voltada tanto para ensino fundamental quanto para ensino médio. Foi o que me foi passado, o público-alvo é esse. Então, nós vamos aqui falar sobre a proficiência em ler e escrever. Vou passar para vocês um slide e nós vamos aqui, depois eu vou fazer uns questionamentos e vocês podem aí responder à vontade. Deixa eu só achar aqui a tela. Eu vou achar aqui a tela do slide. Ok, tá aqui. Aqui ainda não achei. Aqui achei, pronto.
Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Chegou aí a tela do slide? Sim. Ok. Ainda não estou vendo aqui a tela para mim. Deixa eu minimizar aqui. Deixa eu só interromper de novo, porque ainda não apareceu a tela para mim. Apareceu agora. Depois que eu parei o compartilhamento. Mas ao vivo tem dessas coisas, viu? Tá certo? As aulas ao vivo, oficinas, palestras, sempre tem alguma coisa para a gente ver aí o tempo, ou acho que aqui ainda não apareceu para mim, não. Tá aparecendo ainda, tá carregando. Eu não sei por que não apareceu ainda aqui para mim. Só um minutinho. Deixa eu ver se vai aparecer agora. Eita, enrolei aqui um pouquinho, viu? Mas calma, voltei aqui, vou voltar. Pronto, tá? Então, a tela aqui já apareceu para mim. Vamos, então, falar um pouco. Eu vou, hora estar na tela, hora voltar para a tela de vocês, porque o Meet me dá só o recurso de ver aqui a tela. Olha só, a proficiência em ler e escrever é um desafio possível, certo? Então, nossa palestra hoje é sobre isso. Eu vou aumentar aqui o slide e vamos aqui. Foi me pedido para fazer essa oficina de redação. Eu vou orientar vocês, tanto do ensino fundamental 2 quanto do ensino médio, a ler com proficiência, né, a entender o que é ler com proficiência e também a escrever, né? Às vezes a pessoa não gosta de ler, às vezes a pessoa gosta de ler, às vezes a pessoa não gosta de escrever, mas gosta de tirar foto e postar no Instagram e colocar legendas embaixo. Então, ela está ali, de certa forma, fazendo tanto a parte da escrita, como também da leitura, porque se ela escreve ali um pensamento no Instagram, ela está escrevendo para uma outra pessoa, para um leitor virtual dela, né? Então, ser proficiente. Proficiente é a pessoa que é capaz, que é competente, que está preparado e que é conhecedor daquele assunto, daquele tema, daquela situação. Por exemplo, tem gente que é proficiente em inglês, sabe tudo em inglês, sabe, conhece a língua muito bem. Tem gente que é proficiente em informática, que sabe de tudo em informática, que é muito desenrolado, né? A gente chama assim também, a pessoa que é desenrolada. Então, ser proficiente é isso, né? Ele está aqui, tem uma palavra-chave que é preparação e conhecimento, ok? Então, como é que eu devo me preparar? Como é que eu devo adquirir conhecimento para ser proficiente? Então, nessa questão, a gente está voltando, né, vai estar em relação à leitura e à escrita. Então, nós temos aqui também, certo, os escritores conhecidos da região da gente, né? Nossa região aqui, ela é bem assim, ela é bem dotada de grandes escritores, como José Lins do Rego, aí, da região de Itabaiana, né, de Pilar, essa região todinha aí, tem um grande escritor, que eu trouxe até um livro dele aqui, deixa eu só mostrar. Eu vou só me afastar um pouquinho, mas é porque os livros estão aqui do lado. Aí, um grande escritor que é o José Lins do Rego. Todo mundo aqui já sabe que o José Lins do Rego, ele fez vários livros mostrando o cenário aí da região, dessa região de Pilar, de Itabaiana. Vocês, quando saem de Itabaiana, vocês passam por Pilar, a maioria das vezes, né? E vocês veem onde era o engenho, aquele rio lá, o Rio Paraíba, todo o cenário que é de José Lins do Rego é conhecido para vocês, e ele era dessa região daí de vocês, certo? Então,
que é um grande, assim, uma grande honra para ter um paraibano como José Lins do Rego, como um escritor conhecido e reconhecido internacionalmente. Saiu daí, dessa cidade aí próxima de vocês. Outro também é José Américo de Almeida. José Américo de Almeida fez vários livros e também ficou muito conhecido na literatura brasileira. Outro é Augusto Rego, essa questão de uma poesia totalmente diferenciada, e ele era de onde? De Sapé, certo? Do outro lado da BR, né? Porque de um lado da BR fica a parte de Itabaiana, Pilar, José Lins do Rego, e do outro lado da BR, Augusto dos Anjos, certo? Então, todo mundo aqui, eu acho que vocês, quando eram menores, viram que teve um ano dedicado ao Augusto dos Anjos, né? E foi muito falado na televisão, vários poemas, as pessoas divulgaram bastante sobre Augusto dos Anjos. Então, nós temos, né, na nossa região aqui, grandes escritores, certo? Grandes escritores, que eles começaram como? Escrevendo, certo? Mas para escrever tem que ter conhecimento. Então, daí, a proficiência, ela envolve essas duas partes, o conhecimento e a questão também, como eu falei aqui anteriormente, a preparação, certo? Então, na nossa região aqui, desses grandes escritores, nós também podemos nos motivar a ser excelentes escritores também. Desculpa. A sermos excelentes escritores, como José Lins do Rego, como Augusto dos Anjos, José Américo de Almeida, certo? E outro também, que é paraibano, mas ele não vivia muito aqui não, né? Ele vivia mais para a banda de Pernambuco, que é o quê? É Ariano Suassuna, certo? Ariano Suassuna, todo mundo sabe que ele é daquela região ali de Catolé do Rocha, do Alto Sertão, e um orgulho para nós. Por quê? Porque a nossa cultura ficou conhecida no Brasil e no mundo todo através do filme O Auto da Compadecida, né? Que é uma peça teatral que foi transformada em livro, aliás, em filme, foi transformado em filme. Então, nós temos, olha só aqui, nós, nesses poucos minutos, nós temos 4 grandes escritores, 3 que eu tenho livro e um que eu não tenho livro, que é José Américo de Almeida. E todos eles nós já tivemos contato, certo? Então, aí eu vou fazer umas perguntas para vocês, certo? O que você gosta de ler? Tem gente que gosta de ler quadrinhos, tem gente que, HQ, né? Tem gente que gosta de ler a Bíblia Sagrada, tem gente que gosta de ler livros como Crepúsculo, tem gente que gosta de ler livros mais engraçados, como Diário de um Banana, e tem gente que gosta de ler livros como Harry Potter, e aquele 50 tons de cinza, e etc, etc. Então, todo mundo tem um gosto aqui de ler, certo? E aí eu vou só voltar aqui para a tela e vou perguntar a vocês para vocês me responderem no bate-papo aí. Você gosta de ler? Quem gosta de ler aqui? Aí me responde aí no bate-papo, eu estou lendo aqui. Quem gosta de ler? Stephanie gosta, Emily, Mirella, olha, Mirella é mais ou menos, certo? Dolores, Raica, Letícia, menino, olha só quanta gente que tem, assim, o gosto pela leitura, certo? Muita gente mesmo, parabéns, continue assim, certo? Agora, que tipo de leitura, qual é o gênero textual que você mais gosta? Qual é o tipo de livro que você mais gosta? É romance, é conto, é HQ? Qual é o tipo? Tem gente que gosta de ler romance, quadrinho comédia, policial, romance, desenvolvimento pessoal, ficção e mitologia, muito bem, romance, livros de aventura e romance, muito bem. Então, nós temos aqui
a base do romance, né? Romance e comédia, terror e tal, livro de aventura, que chama muita atenção. Temos uma infinidade de gêneros textuais. E esses gêneros textuais, eles nos chegam na escola, às vezes também para ficção também eu gosto. Aí nós temos a escola, ela traz esses gêneros textuais e são cobrados em provas, certo? E eu vou aqui voltar para a tela, certo? Para a tela aqui. Eita, aí tá a tela. A tela aqui travou aqui para mim. Tá aparecendo aí a tela para vocês, por favor. Tá aparecendo aí? A tela para vocês. Tá não? Vou compartilhar de novo. Vou parar a apresentação e vou compartilhar de novo. Ok. Pronto, apareceu aqui a tela para mim. Ok. Então, eu sei, né? Deixa eu olhar de novo. Apareceu aí a tela para vocês? Sim. Pronto, então, olha, na escola, como eu já tinha dito, tem, assim, os professores de todas as matérias, eles colocam vários gêneros textuais, certo? Alguns que são enfadonhos, alguns que nos prendem à leitura, alguns que são fáceis de interpretar e alguns que não são tão fáceis de interpretar, certo? Então, os gêneros textuais mais que nós temos, né, esses aqui que eu já perguntei para vocês. Tem HQ, certo? Deixa eu mostrar um HQ aqui muito famoso, que ela está até aí, e eu trouxe um livro, ó. Mafalda, certo? Mafalda sempre tem nas provas, ou de inglês, ou de português, certo? Mafalda, ela é uma menina argentina, ela não gosta de sopa, e uma menina muito crítica, certo? Então, os quadrinhos dela faz a gente pensar. A gente sabe muito bem que é uma personagem de ficção, mas é uma menina muito inteligente, e o escritor Quino, né, o quadrinista Quino, desculpa pela zoada, porque às vezes aqui passa tudo de uma vez só. Aí, olha, o quadrinista Quino faleceu no ano passado, certo? Ele que criou essa personagem Mafalda, e Mafalda, ela, assim, é um dos HQs bem famosos de toda a prova de português. A maioria dos professores gostam de colocar nas provas, assim também, desculpa, os livros de português sempre vêm com ela, certo? Aí, olha, tem gente que gosta de livro físico e tem gente que gosta do livro digital. Como a gente está vivendo nessa questão de inovação tecnológica já faz uns 10 anos, de 10 a 15 anos, o livro de papel, ele ainda sobrevive, tem um público, né, que gosta do livro de papel, né, do livro físico, mas também tem um novo público que gosta do livro digital, certo? Que vê o livro digital, né, no celular, em PDF, ou baixa dos sites, ou da Amazon e tal. Então, tem os livros digitais. Vocês gostam de livro digital ou do livro físico? Eu mesmo gosto do livro físico, né? Tanto que eu tenho aqui vários livros, ó, meus livros físicos. Por quê? Porque quando ele é novo, né? Eu não sei se vocês têm essa mania também. Quando é novo, a gente sente até um cheiro bem legal. A maioria dos livros dá um cheiro bem legal. E aí a gente fica ficcionado com esses livros físicos. E eu acho também porque, apesar de ter todos os outros recursos no livro digital, nós também temos o livro físico, que dá para a gente fazer as anotações, escrever aqui nas margens dos livros, apesar desse formato também está lá no livro digital, viu? Mas aqui a pessoa vai ter um contato
maior e tal. Então, aqui, eu estou introduzindo esse assunto para a gente começar a ver as outras coisas que eu vou mostrar para vocês. Então, como eu disse a vocês, o livro físico, desculpa, hoje está terrível aqui. Aí, o livro físico, ele vai fazer com que você tenha esse contato com o texto. Se tiver uma palavra errada, você ali já corrige, circula ela e já corrige. No livro digital, você pode até fazer isso, né? E você ter mais contato com o livro físico é melhor. Essa questão, essas perguntas, eu estou fazendo para nós refletirmos sobre a importância desses livros na nossa vida. A nossa vida, ela já vai sendo introduzida na leitura, nos anos iniciais, com os HQs de Cebolinha, de Turma da Mônica, certo? E depois nós vamos aumentando a vontade de ler, e a mãe vai contando historinha. Desculpa. Tem livros ilustrados, que a mãe vai contando a história e o livro vai trazendo as ilustrações. E a pessoa, quando ainda está pequenininho, sabe muito bem que essas ilustrações ajudam muito para o entendimento do texto. Nós vemos também que nessa ideia desses livros, a leitura ela vai se fazendo presente a cada ano da nossa vida. Cada vez que a gente vai estar na escola, nós vamos pegar e vamos ter mais contato com a leitura, mais contato com outro gênero textual, e isso faz com que o nosso gosto pela leitura aumente consideravelmente, viu? Então, tem gente que gosta do livro físico, né, quando está mais adulto, e agora essa nova modalidade do livro digital faz com que as pessoas comecem a ler mais. Segundo as pesquisas, né, de vários institutos, dizem que o brasileiro lê pouco. Eu acho que essa pesquisa não é a ideal, porque o que eu vejo de adolescente lendo esses livros, cada um livro de 400 páginas, 500 páginas, eu vejo que os adolescentes agora, né, de uns 8 anos para cá, estão lendo bastante, né? E vocês também sabem que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se informa, mais dá vontade ou de escrever, ou de dar uma opinião sobre um tema. Ai, meu Deus, desculpa, pessoal, hoje está terrível, já passou 2 vezes esse povo do gás. Aí, olha, ou a pessoa, ela quando ela tem mais conhecimento, ela quer escrever, quer opinar, quer falar, certo? Por isso que tem muita discussão também nas redes sociais, porque muita gente começa a ler e começa a entender sobre o papel dela de opinar, de escrever, certo? De escrever corretamente. Então, nós temos essa ideia, certo? Então, olha, o objetivo de ler e escrever. Quando a gente começa a escrever um texto, como eu já disse para vocês no início da palestra, da oficina, a gente tem que saber para quem a gente vai escrever, certo? Qual é o nosso objetivo de escrever aquele texto? O que é que nós queremos dizer com o texto, né? Qual é o nosso público-alvo? Qual é o nosso público leitor? Por isso que no início da oficina eu perguntei, vocês são de que série? Aí, então, eu já vi que tem gente do ensino fundamental 2 e do ensino médio. Então, a oficina foi montada em cima desse público. O que eu estou falando para essas duas modalidades de ensino. Então, eu já fiz o meu texto, né, que eu produzi aqui, eu fiz em cima desse público-alvo. Então, quando você vai escrever uma redação, ou um livro, ou um poema, ou um bilhete, você tem um leitor. Daí você pega
e tem que ter uma clareza nas ideias para que não haja uma má interpretação da pessoa que vai ler, certo? Então, se eu quero escrever um bilhete, eu sei que eu vou escrever de uma forma mais informal. Se eu vou escrever uma carta, dependendo da intimidade com a outra pessoa, ela pode ser mais formal ou mais informal. Mas se eu for fazer uma redação do Enem, que ele tem várias competências, eu tenho que fazer uma escrita formal, né, uma escrita padrão, sem erro de português, com todos aqueles argumentos, todas aquelas competências que o Enem pede da pessoa. Então, olha, quando a gente quer escrever, tem um caminho antes, que é o ler, certo? É ter assim, conhecimento, fazer leitura de tudo que nós temos na vida, leitura de uma placa, leitura de um cartaz, um outdoor, certo? Uma foto, leitura de uma propaganda daquelas de loja, então, uma propaganda de televisão, e aí, então, quando começa a ler, você até diz, olha, essa propaganda aí poderia ser feita desse jeito. Então, você já está refletindo que aquela forma de apresentar aquele tipo de texto não é o ideal. Então, você já começa, então, a ser um ser crítico que vai pegar, vai ter esse senso crítico naquela leitura que você está fazendo. Então, e lembrar, quando a gente faz um texto, nós temos um leitor por trás. Quando a pessoa vai fazer a redação do Enem, você não está fazendo a redação ali com um pedaço de papel, né? Você está botando suas ideias no pedaço de papel. Você está escrevendo para uma outra pessoa que vai ler seu texto e vai dizer que eu fui convencido do seu texto está muito bom, você tem excelentes qualidades nesse texto, eu vou lhe dar 1000 pontos. E agora, se você escreve lá o texto, se embaralha todinho na questão do público-alvo, e a pessoa pega e vai... assim, não está um texto muito legal, quando o corretor for avaliar seu texto, ele diz, essa pessoa realmente não tem muita habilidade, esse texto não está muito com qualidade para receber a nota 1000. Então, aí os pontos vão caindo, né? Mas para você saber que seu texto vai ter qualidade, é necessário ler, e ler muito. Ler uma notícia de jornal, ler o jornal que é visual, né? O jornal da televisão, ter um senso crítico de tudo que está ao seu redor, de tudo que está ao seu redor, tudo que está na sua, no seu alcance de conhecimento, né? Seja na área da política, da religião, da filosofia, da sociologia, certo? Na área da linguagem também, certo? Olha, quando a pessoa vai escrever, não é fácil escrever, né? Muita gente, eu tenho muita dificuldade de escrever, professor. Realmente, eu concordo com a pessoa que tem dificuldade de escrever, que tem dificuldade de ler, certo? Então, por quê? Porque ela não é uma tarefa fácil, né? O ato de escrever não é uma tarefa fácil. Você vai ter que parar, gastar tempo, usar sua criatividade quando vai escrever sobre alguma coisa, ou você vai usar a sua imaginação, certo? A imaginação, a criatividade, o conhecimento que você tem. Então, quando você vai fazer a redação do Enem, ali já é um ambiente totalmente diferente. Por quê? Porque ali você não vai ter muito tempo. O tempo é contra você na prova do Enem, na redação do Enem. Então, ali se torna uma tarefa muito mais difícil para você escrever. Mas se todos vocês quisessem hoje escrever um livro, assim como José Lins do Rego fez, contando as belezas que
que acontecia na cidade lá de Pilar, do Rio e tal, da enchente do Rio, das usinas de cana-de-açúcar, dos engenhos de cana-de-açúcar. Então, vocês são capazes, sim. Com certeza, todo mundo é capaz de escrever um livro como José Lins do Rego, como poesia, como Augusto dos Anjos, ou teatro, como o Ariano Suassuna, certo? Todo mundo. Mas, para isso, a gente tem que estar estimulado a escrever, né? A gente tem que estar estimulado a ler bastante, para que possamos fazer conexões com outras áreas de conhecimento. Então, o objetivo da leitura e da escrita é fazer com que a pessoa que escreve no momento da produção compreenda o que se diz, o que se quis comunicar com a pessoa que lê. Então, a pessoa, certo, que vai escrever, se ela for escrever um livro, se hoje vocês decidirem, eu quero escrever um livro, então vocês têm que ter, né, o entendimento que você tem que se comunicar com a outra pessoa que vai ler. Por que esses livros fazem tanto sucesso, né? Esses autores como Crepúsculo, Harry Potter e tantos outros, né? 50 Tons de Cinza, é o que o povo mais vê, né? Assim, se não é o seu gosto, mas de muita gente gosta desse tipo de leitura, aí a gente tem que respeitar também, né? Então, você é capaz de fazer um livro, certo? É tanto que diz que para um homem estar realizado tem que ter 3 coisas: escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore, certo? Diz que para a vida plena de um homem tem que ter 3 coisas. Eu sei que vocês são jovens, ainda estão formando a vida de vocês, né? Que futuramente vai entrar na universidade. Aí eu sei que se você já plantou uma árvore, já andou meio caminho, né? Se você já está já vai fazer um livro, tem meio caminho, mais da metade do caminho. E se você vai ter um filho futuramente com a família, a esposa ou o marido, já tem uma vida plena, segundo os escritores, né? Isso aí é a ideia dos escritores, né? Então, olha, quando a gente vai fazer o livro, né, a gente tem que saber que tem um mundo de leitura para ser feito antes, para usarmos aquele conhecimento de mundo que temos para esse momento da escrita. E nesse momento também ter em mente qual é o gênero textual que eu vou fazer e para quem eu vou fazer, certo? Se eu quero fazer um livro de poesia, eu tenho que saber rimar as palavras, eu tenho que saber o conhecimento das sílabas poéticas, certo? Se eu for fazer um romance, eu tenho que saber que tem que ter personagens, tem que ter o lugar, né, o espaço, né, tem que ter o tempo, como é que eu deveria fazer o enredo, né, como é que seria o enredo, a história em si, né, para desenvolver essa história, se vai ter discurso direto, que é aqueles diálogos, né, no meio dos textos, certo? Se vai ter figura, né, gravuras e tal. Então, é um desafio enorme fazer um livro, mas é gratificante quando a pessoa conclui esse livro. Então, olha, nós temos 2 universos. Um é fazer um livro sem ter tempo para terminar, você pode demorar 1 ano, 2 anos para concluir um livro, e o outro momento é você fazer uma redação do Enem. A redação do Enem, ela requer mais tempo, ela lhe dá pouco tempo, né, para você desenvolver suas ideias em 30 linhas, ou seja, o espaço é bem reduzido, porque para fazer um livro que demora mais tempo, você pode fazer ele 100 páginas definidas, né? As páginas não são definidas, mas na redação do Enem você vai ter que fazer vai ter que colocar todas as suas ideias em 30 linhas. Então, é um desafio realmente para todas as pessoas, todos os jovens, e vocês que são do Ensino Fundamental 2, aí tem que já se preparar, né? Já que gostam de ler,
aí continuar lendo, certo? Continuar obtendo conhecimento, porque quando chegar a sua vez de fazer a prova do Enem, aí vocês vão, vão estar bem preparados e com conhecimentos suficientes para que, chegar lá na prova do Enem, você faça o texto, e esse texto tenha nota 1000, certo? Então, é uma tarefa bem difícil, como eu já disse a vocês, produzir um texto. Por quê? Produzir um texto, ele envolve essas etapas aí, né? Eu tenho que planejar o texto, certo? No rascunho. Eu tenho que escrever esse texto, eu tenho que revisar, e se tiver alguma coisa que eu preciso mudar, eu tenho que reescrever esse texto, certo? Esse comportamento é chamado comportamento dos escritores. Esse comportamento de planejar a escrever, o escrever em si, revisar a escritura, né, o que você escreveu, e reescrever o que não está bom, né, você modificar aquilo que você acha que precisa mudar, são comportamento dos escritores, certo? É chamado comportamento dos escritores. E todo mundo aqui, eu tenho a certeza que se vocês fossem escrever algum livro de ficção, de romance de aventura, com certeza iriam sair belíssimas histórias. E até eu sugiro ao coordenador Josafá que ele promova mais encontros, que faça com que vocês sejam estimulados a escrever alguma coisa, um livro, uma poesia, um livro de conto de 3 páginas, uma história de ficção, certo? É um grande desafio para você, e eu tenho a certeza que dessas produções, o professor Josafá, reunindo todas essas produções aí, daria um grande encontro aí entre todos vocês da escola, uma grande confraternização, para que também os pais pudessem ter acesso a essas produções e vissem o quanto vocês são capazes de escrever um livro, um texto, uma poesia bem legal, né? E o coordenador Josafá faz esse encontro e lançar essas poesias, seja no site, seja em livro, seja em folder, em alguma coisa que deveria ser pensado. Por quê? Porque aí vocês vão ver o quanto é gratificante ter um texto seu na internet, no site da escola, no jornal e tudo mais. E assim são descobertos os grandes escritores, certo? Então, olha, esse comportamento de escritor, né, eles são fundamentais para a produção escrita. A pessoa, ela vai ter que passar por uma revisão, mas a revisão, ela não só consiste nos erros ortográficos e gramaticais. Tanto que, aí abrindo parênteses, tanto que na redação do Enem, a pessoa tem que estar ciente que ela está sendo avaliada nas 5 competências. E os erros ortográficos e gramaticais é só um. Em relação a escrever um livro, que é aquela etapa que eu já falei para vocês, que estamos fazendo 2 paralelos, em relação a escrever um livro, a pessoa tem que não só apenas corrigir os erros ortográficos e gramaticais, certo? Mas tem que ter bastante cuidado para saber como está sendo a comunicação com o público leitor, com aquela pessoa que vai ler o texto. E aí ela vai cumprir a sua finalidade comunicativa. Então, nós temos, na produção de texto, esse processo: planejar, escrever, revisar e reescrever. Na redação do Enem, isso aqui ele é reduzido. Você pensa naquela ideia, coloca no rascunho, aí começa a escrever ali no rascunho as ideias, depois revisa e depois reescreve de forma definitiva na folha do Enem, certo? Na folha final lá da redação do Enem. Então, aqui são 2 processos em paralelo que estamos vendo. Então, a questão de produzir um texto,
pessoa aí fazer uma literatura de cordel, certo? Fazer, deixa eu ver aqui, fazer um livro de conto. Então, a pessoa tem que planejar, eu quero fazer esse livro. Para quem será? Que é para criança ou para adulto? Então, tem que planejar isso. Aí começa a escrever. Depois vai ter que revisar e o que não gostar vai ter que tirar e acrescentar e fazer essa reescritura e finalizar. Na questão da redação do Enem, a pessoa planeja lá na folha de rascunho, né, escreve lá as ideias principais, faz a revisão e depois coloca na folha definitiva. Então, lembrar que nessas duas produções, né, tanto de livro quanto da redação do Enem, nós temos aqui a ideia de que não só os erros gramaticais, os erros ortográficos vão ser avaliados, mas todo um conjunto de competências que o Enem também ele determina para que a redação tenha nota 1000, certo? Olha, um escritor proficiente, ele não faz a revisão só no fim do trabalho. Durante toda a escrita, ele vai relendo o texto, vai relendo aquele trecho, vai relendo a parte do texto, e volta, e vai, e volta. Nesse sistema de que ele vai sempre verificar se está adequado àqueles objetivos e às ideias que ele tinha de se comunicar, né? Então, aí, ele dá sequência. Então, por isso que eu digo a vocês que, para escrever um livro, ele não é de uma hora para outra, não acontece de um dia para o outro, de uma semana para outra, nem de um mês para o outro, mas requer bastante tempo, certo? E isso é feito, como eu já disse, por todo escritor profissional. Eu gostaria de um dia aqui ver vocês como grandes escritores lançando o livro de vocês, aí levando o nome da cidade de Itabaiana, né, o nome da família de vocês para o Brasil todinho, né, para João Pessoa, aqui, né, especialmente para Paraíba e para o Brasil todinho. Então, eu ficaria muito feliz de ver. Por quê? Porque eu acredito na potencialidade que cada jovem tem, que cada criança e adolescente, e jovem, no caso, né, tem de colocar suas ideias no papel e ter, assim, um reconhecimento incrível de como é capaz fazer um livro e ser bem aceito e aí ser famoso também, né? Porque quando a gente faz um livro, fica famoso também, né? Aí, olha, agora vamos aqui de acordo com o contexto, com a prova do Enem, certo? No final, eu vou mudar a tela e vou... deixa eu ver aqui, pelo amor de Deus, eu nem fiz pergunta a vocês. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui. Já sei que quando eu for fazer a prova do Enem, eu já vou ter que estar muito preparada, porque vai ser um grande desafio, vai mesmo, certo? Eu sempre escuto de uma pessoa, de uma amiga minha, que a prova do Enem, ela é uma prova de resistência. Então, quando a pessoa vai fazer a prova do Enem, ela tem que estar ali resistindo ao cansaço físico, né? Porque vai ficar 4, 5 horas numa cadeira, certo? Tem que levar lanche, né? Porque você fica com fome. Por quê? Porque o Enem, ele vai ser na hora do almoço, né? Ele vai ser na hora do almoço, no almoço do domingo. Então, você vai ter que levar lanche, porque você não vai sair de casa... quando a pessoa sai de casa, sai logo cedo, não tem como ter o almoço logo cedo. Mas aí você vai ter que levar lanche, vai ter que levar chocolate, frutas e água e tudo mais, né? Porque realmente é uma prova de resistência, justamente, Dolores, é cansativo demais. Quem já passou pela prova do Enem já sabe, né? E ainda, se vocês, como adolescentes, também tem que pensar em concurso público, certo? Aí começar a fazer concurso público, né? Tentar ser funcionário público
e estudar até conseguir uma vaga para ser funcionário público que ganha bem, né? Então, assim, voltando aqui para... Eu falei sobre concurso público, não tinha nada a ver, mas é dentro do contexto. Voltando aqui para o contexto, nós temos essa prova do Enem, que ela é muito cansativa, e esse ano teve no meio uma pandemia, né? Que tinha que... temos essa pandemia, que temos que usar máscara o tempo todinho lá na prova do Enem, certo? Usar álcool em gel, tá bem preparado, distanciamento social, tudo isso, aí teve esses novos fatores, que, de certa forma, gera apreensão na pessoa, né? Quem fez o último Enem agora, né, em janeiro, estava muito apreensivo como seria a prova, se estaria muito aglomerado, se não estava, essas coisas todinhas. Então, a prova, ela vai ser muito exaustiva, certo? Também por quê? Porque requer leitura e interpretação de texto, certo? Quando eu falo texto, eu estou falando de texto tanto verbal como não verbal, certo? Tem muitos gráficos, tem muitos mapas, tem telas, tem texto de poesia, certo? Pronto, Stephanie, já que você gosta de interpretação de texto, aí você já sabe que vai se dar muito bem no Enem, porque tem muita interpretação de texto, tem muita atualidade, daí você tem que sempre estar ou lendo jornal, ou vendo notícias das fontes seguras, né, que nós temos, como Globo, como UOL, como Folha, Estadão, como o Portal Terra. Então, a pessoa vai lendo e vai se atualizando, porque quando chega no Enem, que ele requer ele dá uma informação lá, que seja uma informação do momento atual, aí a pessoa tem que estar dessa forma, assim, bem atualizada, para a interpretação do texto ser perfeita. Então, aqui, voltando aqui ao nosso texto, eu vou aqui explicar aqui. Aos meninos do ensino fundamental 2, temos que ter em mente isso. Quando for fazer a prova do Enem, vai ser um desafio para vocês, e vocês, como estão começando agora, né, que daqui a pouco chega no ensino médio, no instante passa, aí vocês vão estar bem preparados para fazer a prova do Enem, né? E se for o Enem digital, melhor ainda, né? Porque é só pelo computador, você vai na escola, tem lá um programa no laboratório de informática, e vai lá, e a única coisa que você vai ter que escrever é sua redação manuscrita, tá bom? Então, olha, com relação à prova do Enem, ela é muito interpretativa, ela usa diferentes gêneros textuais, devemos prestar bastante atenção nesses gêneros textuais. Eu já vi notícia de jornal, já vi reportagem, já vi cartaz, já vi anúncio publicitário, já vi diário, romance, fragmento de romance, deixa eu ver o que mais, poesia. Então, esses gêneros textuais são bastante diferentes. O único que vai ser sempre o mesmo vai ser o da redação, que ele vai estar ali sempre naquela modalidade de dissertativa argumentativa, que daqui a pouco a gente vai ver. Aí, olha, em geografia, aí eu vou abrir para as áreas de conhecimento aqui. Em geografia, tem que prestar atenção nos gráficos, nos mapas, nos conteúdos dos textos, certo? Se você não se concentrar, as dificuldades vão aparecer já no enunciado. Se você ficar disperso, né, porque requer bastante concentração, vai atrapalhar o seu tempo de resposta. E como eu disse a vocês, que o tempo de resposta ele é muito curto na prova do Enem, certo? O tempo é curto para você escrever a redação, e o tempo é curto para você ler e interpretar as questões. Já na prova de história, ela vai estar sempre focada em conhecimentos contemporâneos, como eu já falei para vocês, né? A atualidade, certo? Do século XXI, século XX, sempre de temas relacionados a algo
algo presente, algo atual, certo? Sempre vinculados ao contexto atual, certo? Que vão provocar reflexões sobre esse mundo que a gente vive, certo? Ok? Aí, olha, a dica para a prova do Enem, né? Aí que eu sempre falo com vocês, é uma leitura. Isso aqui também serve para a sua prova de todas as disciplinas aí do colégio, certo? Exige leitura cuidadosa das questões, certo? Você tem que voltar sempre ao texto base, ler com atenção as alternativas. Às vezes tem alternativa que você já de cara elimina porque já sabe que aquela resposta ela não está correta. Então, no Enem também é assim. Na prova da sua escola é assim, na prova do Enem também é assim. Aqui tem questões que quando você vai ler, você já tem as alternativas lá que você já pode eliminar de primeira. Como, às vezes, algumas provas são dissertativas, são subjetivas, é aquela de responder, aí essas eu não vou entrar nessa questão, porque eu estou aqui focando naquelas objetivas, de só marcar X, certo? As provas de marcar X, elas sempre têm aquelas questões, aquelas alternativas que, de cara, você já pode eliminar. E outras que você tem que analisar de acordo com o texto base. Na redação da prova do Enem, nós temos o conhecimento das competências. As competências, elas são usadas pelo INEP, já lá para correção dos textos da redação. São 5 competências, cada competência ela é avaliada de 0 a 200 pontos, e se a pessoa tiver um texto perfeito, ela consegue 1000 pontos. A cada ano, essa quantidade de redação de 1000 pontos, ela vem diminuindo. Por quê? Porque há um refinamento, há sempre uma busca de aperfeiçoamento, de avaliar o texto para ele ter 1000 pontos. Então, os próximos Enem sempre vai ter na redação uma novidadezinha pequena para quem vai corrigir, para que nem todo mundo tire 1000 pontos, né? Mas a pessoa bem preparada, ela, claro que ela vai tirar 1000 pontos e não tem corretor no mundo que tire ponto dela, certo? Olha, primeira dica que eu falo para vocês, quando forem fazer a prova do Enem 2021, né? Porque 2020 já foi, é que antes da prova você busque se preparar para a redação. Deve estar sempre atento às principais notícias, lê o máximo que você puder, lê notícia, aproveite os últimos dias para ler portais de notícia, como eu já falei, e de jornais, de redação nota 1000, das edições anteriores, para você ter uma base de como foi feito aquele texto. Mesmo que o tema já esteja pronto, você vai ter um repertório muito grande de informações que você vai ser ajudado com essas informações para a sua proposta de redação, viu? Aí, tem que lembrar que não pode copiar aqueles textos motivadores que são dados lá na prova, viu? Se copiar, o corretor, o avaliador, ele vai tirar ponto seu. A segunda dica é que tem que prestar bastante atenção ao tema e aos textos de apoio. Ler a frase e sublinhar as palavras-chave lá do tema. Sempre tem sempre tem 2 ou 3 palavras-chave lá no tema. Esse ano foi sobre o emocional, né? Eu esqueci até o tempo, que eu estou preparado para isso aqui. Eu esqueci. Depois eu lembro o tema da redação do Enem desse ano. Então, lá tem 3 palavras que são palavras-chave. Você tem que citar elas, certo? Durante toda a sua produção de texto. Aí, tem que fazer uma leitura cuidadosa, não pode copiar daqueles textos motivadores, e aí você vai fazer o seu texto, né? Vai fazer o seu texto em cima daquelas palavras-chave, que é o tema. Quem aqui já fez a prova do Enem? Deixa eu ver aqui os comentários. Deixa eu voltar aqui para os comentários. Quem aqui já fez a prova do Enem?
Dolores já fez, Patrick, Paulo, Lucas, Nicolas, legal, muita gente aqui, certo? Então, olha, vocês quando forem fazer a prova do Enem, voltando aqui para a tela, certo? Vocês têm que observar que a redação, ela fica quase no meio do caderno, porque tem gente que vai fazer a prova da redação, vai fazer a prova do Enem e não sabe nem onde é que está a redação do Enem, certo? Eu tenho informações que uma pessoa, ela pediu a reaplicação da prova porque o fiscal da sala não disse para ela onde é que estava o tema da redação. Mas, para quem nunca fez a prova do Enem, você abre a prova no meio, certo? E lá no meio, nas folhas próximas ali ao meio da prova, está o tema da redação, está a proposta de redação, certo? E aí, olha, a pessoa deve interpretar o tema e ter certeza daquilo que está sendo pedido, certo? Os textos de apoio, já está dizendo, é um apoio para você, não é para copiar, certo? Eles vão ajudar na estrutura para não fugir do tema. E tem que ter cuidado, tem que ter cuidado para não fugir esse tema, certo? Tem gente que tem cada absurdo na redação do Enem, né? Que tem gente que não fala coisa com coisa, tem gente que o tema é sobre a Lei Maria da Penha, aí ele vai falar sobre drogas, certo? Então, não tem nada a ver, certo? Podia estar até relacionado, mas não tem nada a ver. Falando sobre as drogas lícitas, ilícitas e tal, aí tem gente que conta história, era uma vez uma mulher que apanhava muito, tal, fugindo do gênero textual, né? Que deve ser da tipologia textual, da tipologia textual, que é dissertativa argumentativa e não narrativa, certo? Então, olha, a pessoa tem que ter um posicionamento claro com relação ao que o tema determinar. Se o tema falar sobre lei seca, aí eu tenho que ter um posicionamento claro. A lei seca funciona ou não funciona? E quais são qual é a área de conhecimento que eu devo usar para dar base para o meu argumento? A ciência, a biologia, certo? Então, qual é a ideia central que eu devo usar aqui? Então, qual seria a proposta de intervenção que eu devo fazer? Então, o que é intervenção? É uma solução, é a solução para o problema. Se eu tenho uma lei seca, se eles dão um tema, esse tema, ele tem que ter uma intervenção, é uma solução do problema, certo? Lá na conclusão, a pessoa começa a fazer a sua solução do problema. Em relação à lei seca, para que as pessoas não bebam e saiam dirigindo aí, o que é que deveria ser feito? O que é que a escola deveria fazer? O que é que a igreja deveria fazer? O que é que o Ministério Público deveria fazer? O que é que o Judiciário deveria fazer? O Legislativo, o Governo Federal? São todos esses agentes que eu posso colocar na minha solução, na intervenção, ok? Aí, a questão da escrita, que é a terceira dica que eu falo para vocês, ela corresponde a 20% da nota do Enem, viu? Se você não sabe escrever, escreve errado, escreve do jeito da internet, que é chamado de internetês, né? Aí você leva esse mau costume para a redação do Enem, aí você vai perder ali 20% da nota. Então, você coloca a palavra sem acentuação, você escreve a palavra errada, né? Deixa eu ver o que mais. Você não concorda a palavra, né? As palavras você não faz a concordância correta. Então, tudo isso você vai perder ponto, né? Então, tem que ter essa observação. Cada um define a estratégia que o deixa mais seguro e confortável.
Então, a pessoa, ela tem a forma dela escrever. Tem gente que, aí eu vou dar umas dicas, né? Tem gente que gosta de escrever a redação no final da prova, depois que leu a prova todinha, está cansado, aí quer fazer a redação. Isso não dá certo. Quando a pessoa vai fazer a redação do Enem, ela vai a primeira coisa que ela tem que fazer é gastar, no mínimo, 1 hora com o rascunho e com as ideias no papel, e depois dá uma olhada na prova e volta para o rascunho, ou se não, conclui toda a redação. Porque se a pessoa for fazer a prova todinha do Enem e depois for fazer a redação, não dá tempo. Como eu disse a vocês, no dia da redação, tem muito texto para interpretar. E como eu disse a vocês que o tempo é reduzido, certo? Então, a pessoa não vai ter tempo, o tempo suficiente para fazer a redação do Enem. Por isso que muita redação ou fica pela metade, ou fica em branco, porque muita gente, ele deixa a redação para o final, e isso não é legal, certo? Lembrar que na redação você tem que evitar as repetições das palavras, elas são aceitáveis até 3, fora isso, é bom lembrar que dá problema de coesão, viu? A coesão é aquela ligação do texto para que não fique repetindo palavras no texto, né? Maria foi ao cinema, Maria comprou pipoca, Maria encontrou um namorado, Maria entrou no cinema. Então, para evitar essa repetição, eu poderia usar vários elementos que evitaria essa repetição, certo? Olha, usar referência de outras áreas de conhecimento. Deixa eu olhar aqui se tem algum comentário, certo? Aqui, pronto. Aqui. Você faz a prova com palavras resumidas, você vai se dar muito mal. Muito bem, viu, Stephanie? Se a pessoa fizer usando esse internetês, né, que é chamado internetês, aí a pessoa vai pegar e vai ser um problema sério. Eu já estou... já estamos quase no final aqui. Então, olha, a outra dica é usar as áreas de conhecimento. Vocês, durante esses anos todos, desde o ensino fundamental, viu? Os meninos do ensino fundamental estão adquirindo os conhecimentos de geografia, de história, de ciências, de sociologia. Aí chega no médio, aí vai dividir ciências para química, física e biologia. Aí tem filosofia, tem educação física também, a parte teórica, né? Tem a questão de artes. Então, vocês têm um repertório muito grande, e esse repertório é muito importante. Você citando um filme que você viu na Netflix, na Prime Amazon, no YouTube, citando o nome do filme, né, claro, e ele tendo a ver com a temática, ou até mesmo um fato histórico, certo? Ou um escritor falou alguma coisa sobre aquele tema, ou um filósofo fez uma reflexão sobre aquele tema, tudo isso é muito válido. Por quê? Porque o avaliador, ele vai mostrar aliás, você está mostrando ao avaliador que você conhece as outras áreas de conhecimento. Quando você cita um filósofo, você está usando a filosofia, a sociologia. Quando você cita um poeta, um escritor, você está usando a literatura. Quando você cita um fato histórico, você está usando a área de ciências históricas. Quando você cita uma coisa relacionada à geografia, certo? À biologia, então você está usando essas áreas de conhecimento. E é muito importante, porque aí você ganha mais pontos. Porque tem muita gente que peca nessa dica aqui que eu estou dando para vocês, certo? Essas áreas são muito úteis. Vocês todo dia estão aí tendo contato com informações do YouTube, de uma série da Netflix e tal. Então, você vai ganhar mais pontos, certo? Você vai ter mais pontos se você citar
ou citar uma dessas áreas de conhecimento, viu? É claro que não é obrigatório, né, mencionar o filósofo e tal, mas você tem que ter, assim, um direcionamento, uma frase que é de alguém que é em relação ao texto. Já estou quase finalizando. Cuidado com a coerência, né? Tudo que a gente escreve no início do texto precisa ter uma linha de raciocínio. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Sempre foi as 3 partes de uma redação. Aí, então, a introdução, a ideia geral, o desenvolvimento, as ideias específicas, os argumentos, o seu posicionamento, e a conclusão, que é a solução, quem vai fazer, o que vai fazer e como vai fazer, tá certo? É importante você sempre defender aquilo que você tem conhecimento, porque se você está escrevendo para uma outra pessoa, ela vai tentar ser convencida por você que você tem esse conhecimento, certo? Então, nós temos essa estrutura, certo? E tudo mais. Deixa eu ir aqui para as perguntas, que estamos quase finalizando, certo? Olhe, nós temos alguns livros que são em HQ, ó. Esse foi transformado o livro da literatura em HQ. Isso aqui é Triste Fim de Policarpo Quaresma, certo? Aí, ó, ele está todo em HQ, ele foi, a escrita foi passada toda para HQ. Esse aqui é um livro muito legal da literatura portuguesa, né? Então, quem aqui assistiu O Senhor dos Anéis sabe muito bem que tem aquelas batalhas homéricas e tal, aquelas batalhas e tal. Aqui o Eurico Presbítero, ele também participa dessas batalhas naquela época que existiam as cruzadas, certo? Quem gosta também de leitura religiosa, aí tem a Bíblia Sagrada, certo? A Bíblia Sagrada, que tem muito texto que você também pode citar como argumento, né? Por exemplo, amar o próximo, tem muito provérbio, né? Muito provérbio interessante que você pode usar na redação do Enem. Se caso for falando sobre as cruzadas, né? Alguma coisa de guerras e tal, na redação do Enem, aí o Eurico Presbítero, quem for citar, vai ser bem legal. Quem aqui já viu a questão de Robinson Crusoe, né? Que ele é um náufrago e fica lá na ilha deserta, aparece os aborígenes e tentam matar o índio, e ele fica amigo do índio. Então, aqui é uma literatura clássica, né? A literatura universal. Se a pessoa, lá na prova do Enem, se estiver falando sobre essa questão da solidão, não sei o que, a pessoa pode citar esse exemplo de livro, certo? A Odisseia e a Ilíada é um dos primeiros livros da literatura ocidental, certo? Vocês já devem ter ouvido falar sobre as sereias, sobre a mitologia das sereias, né? Aquelas mitologias todas que nós já ouvimos nas aulas de história. Então, podemos citar também como essa questão da mitologia aqui. E, deixa eu ver o que mais. O ano passado foi 100 anos de Cecília Meirelles, então pode ser que nesse ano de 2021 caia texto de Cecília Meirelles, viu? Aí ela tem vários poemas aqui, para quem gosta de romance, aí A Marca de uma Lágrima, certo? Que alguém já leu A Marca de uma Lágrima? Estou bem perto de terminar, está bem pertinho. Alguém aqui já leu A Marca de uma Lágrima? Não? Certo, Stephanie. Aí eu indico, viu? A Marca de uma Lágrima, muito bom. Fala de uma menina que ela está se descobrindo, ela está apaixonada, aí o rapaz não corresponde a ela, e no dia ela vai fazer uma redação, aí eu estou dando só um spoiler pouquinho, certo? Aí você vai
Vocês vão ver depois. O rapaz não corresponde a ela, aí na prova, na redação de português lá, ela começa a chorar e cai uma lágrima muito bem, é verdade. Aí cai uma lágrima na redação dela e o professor fica, na hora que vai corrigir, tá lá a marca da lágrima, daí o nome do livro, A Marca de uma Lágrima, viu? Deixa eu ver o que mais que eu tenho para vocês aqui para apresentar. Aqui tem outro, ó. Tem muito. Dom Casmurro, né, do 2º ano, ele todo em HQ, certo? Essa nova modalidade para que a pessoa pegue e tenha contato com a literatura clássica, certo? Então, Dom Casmurro, ele está também na linguagem de HQ, certo? Aqui, deixa eu ver, isso aqui é um livro de aventura, eu vi que alguém falou aí sobre o livro de aventura, e eu acho que vocês todos já tiveram contato com Sherlock Holmes, né, Arthur Conan Doyle, então, é livro de mistério, aventura, né, então, um livro muito bom, certo? Tem várias séries na Netflix, vários filmes por aí, né, sobre Sherlock Holmes, que era aquele investigador. E aí nós temos também o poema, a poesia de Vinícius de Moraes, certo? Vinícius de Moraes, olha aí, Dolores, viu? Aí eu acho que tem ele em PDF, aí você acha no Google, certo? Eu também já vi a série lá da Netflix. Então, aqui, ó, Vinícius de Moraes. Aí tem uma poesia dele, vou botar aqui para você ver. A poesia dele chamada Ausência, aqui, ó. Olha, deixa eu ver se foca direitinho. Não, acho que não foca, não, fica embaçado. Ausência, ó, certo? E aí a gente vai terminar com ele, certo? Quem gosta de poesia, isso. Eu vou citar a poesia aqui, ó. No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida. E eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto, e em minha voz a tua voz. Não te quero ter, porque em meu ser tudo estaria terminado. Quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados. Então, o Vinícius de Moraes tem cada poesia muito bonita, certo? Muito legal. Então, é isso, pessoal. Alguma dúvida? Para ser um leitor proficiente, né? Preparado, com conhecimento, você tem que ler, você tem que ok, Emily. Aí você tem que estar preparado, ter conhecimento, você tem que estar motivado, certo? Vocês são capazes de fazer. Nós já vimos exemplos de pessoas aqui da nossa região, da sua região, que são excelentes escritores. Vocês podem muito bem fazer você pode muito bem fazer o seu livro, buscar ainda mais informações para fazer um livro e também ter a questão de, assim, habilidades para a prova do Enem. Então, vimos as competências do Enem, vimos quais são os gêneros literários, certo? E numa próxima oportunidade, nós iremos, então, assim, falar mais sobre a redação, focando a redação do Enem. Aos meninos do Ensino Fundamental 1, continue com essa busca de ler, certo? De conhecer, de ter conhecimento através de outras informações, de ampliar o seu mundo de conhecimento. Porque quando chegar na sua hora de fazer a redação do Enem, da prova do Enem, vocês vão se dar muito bem, assim como vocês que são do ensino médio, que estão buscando esse conhecimento para entrar na universidade, estão buscando sempre conhecimento e a consequência, né, desse conhecimento é você entrar na universidade com boa pontuação, certo? Redação nota 1000, ok? E um dia, se sentir vontade de escrever um livro, senta lá no computador, no celular, usa bloco de nota, usa
o Word, usa qualquer coisa e começa a escrever, certo? E quando fizer seu livro, me chame que eu quero ir para eu comprar seu livro, viu? Que eu quero prestigiar você, tá bom? Aí eu agradeço. Eu não sei como é que vai ser, que eu tenho que fazer a chamada aqui, Não, professor, pode deixar, fique tranquilo que a chamada é comigo. Na verdade, eu, em nome da direção do colégio, como da coordenação, com o nome de Josafá, né? A gente quer agradecer muito a oportunidade de ter o senhor aqui nos explicando isso. Eu acho que para os alunos foi de uma qualidade didática incrível, eu não perdi um ponto aqui, eu acho que nenhum também, todos participaram. Então, realmente, eu agradeço pela sua oportunidade de estar aqui, de se fazer presente, de tirar um tempo para nos ensinar tanta bagagem que o senhor tem a oferecer. Então, pela toda a instituição El Shaddai, por todos os alunos, muito obrigado, né? Acho que tem aqueles que ficam com vergonha e não agradecem assim, mas eu agradeço demais, mas então muito tudo bem, obrigado. Não, eu agradeço a oportunidade, precisando é só me convidar, que eu teria o maior prazer de estar aqui junto com vocês. Essa instituição que eu gosto muito do coordenador Josafá, da direção do El Shaddai, sempre me atende muito bem, eu sou muito feliz de ter vocês como amigos e precisando, eu estou à disposição. Mesmo a quem não fala, mas eu entendo que às vezes é timidez e aí não tem problema. O importante é que participou da aula, da oficina e que a gente aqui trocou muita experiência boa, viu? Agradeço e até a próxima oportunidade. Ok, muito obrigado. Tchau, vocês. Tchau. Tchau. Bom, minha gente, aqui a nossa reunião vai se encerrando. Eu já anotei o nome daquelas pessoas que já estão aqui no final da reunião. E vocês estão liberados e a gente se vê. Não se preocupe com chamada, porque eu já fiz ponto a ponto aqui. Então, até depois ou até outra hora aqui, se Deus quiser. Tchau, tchau.